Tudo Ok. bem. Então você autoriza a gravação. Autorizo, sem Tá bom, problema. querida. Muito obrigado, viu? Então, muito obrigado Nada. também por você ter aceitado, por estar tirando aí um pedaço da sua noite, um pedaço do seu tempo para nos ajudar. Eu não sei se você participou de alguma reunião lá na Felipe Guerra, onde eu apresentei esse projeto. Ah, participei. Participou, então você já sabe os objetivos. Muito É. bem, ótimo. Então tá, professora. Essa entrevista não tem pergunta, as perguntas não têm respostas certas ou erradas, tá certo? É, na verdade, uma conversa onde a gente vai querer ver o seu olhar sobre a realidade da EJA, o seu olhar a partir da sua trajetória e da sua imersão lá no SEJA Felipe Guerra. Então, não tem certo nem errado, a gente não vai fazer nenhuma pergunta que exija você fazer algum tipo de consulta. Então, fique bem à vontade, tá certo? Então, eu vou começar, inclusive, assim, eu queria que você contasse para a gente como é que foi sua chegada na EJA como professora. Você já era professora antes de chegar na EJA? Como é que foi isso? Conta aí para a gente. Bom, é assim. Quando eu cheguei no Felipe Guerra, né, para mim não foi surpresa, porque eu já era professora, né, da polivalência no que a gente chama de ensino regular. Uhum. E aí, só que eu trabalhava com os pequenos, né? E diante de uma necessidade, eu tive que vir para o turno da noite. Então, eu trabalhava pela manhã com os meus pequenos, à tarde eu tinha uma outra instituição, e aí, diante da necessidade de eu ter que ampliar minha carga horária nessa instituição, então eu tive que vir para a noite. E aí, para a noite, não tinha os anos iniciais, só ia ter só ia ter os centros de jovens e adultos. E aí, como lá também tem a alfabetização, né? Não mais como hoje é vista, mas aí tem o que eu digo que é a escola-mãe. Eu digo que o Felipe Guerra é uma escola-mãe. É por isso que eu brigo, arrengo, quando dizem que as turmas dos níveis vão acabar. Então, eu sou a primeira a bater a lata e dizer, epa, peraí, que não é assim. Então, aí, diante dessa necessidade, eu vim para o Felipe Guerra e lá, em virtude de ter também os anos iniciais, só que numa dimensão bem mais, digamos assim, que bem mais profunda. Por quê? Porque eu deixaria, eu estava saindo de uma realidade com os meus pequenos, né? E eu estava entrando em uma outra realidade, com o nível dos pequenos, porém com os adultos. Aí pronto, aí eu não tive muita dificuldade, não. A dificuldade que eu encontro até hoje é a falta de material para a gente trabalhar com esse nível, não é? Com essa especialidade Sim. dessa clientela, né? Uhum. Pronto, a dificuldade que eu encontro é essa, é a falta de material. Hoje até que já está um pouquinho mais, assim, a gente já tem um pouco mais de assistência. Por quê? Porque tem as atividades impressas. Então, a gente já faz e aí já mistifica um pouco, né? A gente não se limita somente a um livro que vem com nível lá em cima para eles, em virtude de muitos chegarem lá sem saber ler e escrever. E aí, assim, a gente tem essas duas realidades. Eu tenho alunos que leem, mas não escrevem, e eu tenho um aluno que escreve, mas não lê. E aí eu tenho que trabalhar. E logo no início, a gente trabalhava com alfabetização, e lá era mesmo que está nos anos iniciais mesmo, lá no regular. Depois, a própria secretaria resolveu acabar com a alfabetização. E assim, a justificativa que foi dada para nós
foi que esses alunos, eles deveriam procurar, por exemplo, um projeto canteiro, que no passado tinha nas obras, né, de construção civil, tinha aqueles galpões onde um professor, por exemplo, resolvia atender, porque ficava mais próximo de casa, e aí atendia aquela clientela, né, com aqueles operários daquela obra, e aí atingia também alguns que moravam perto. Então, por isso que a gente, lá no Felipe Guerra, deixou de dar assistência a essa clientela. Deixou no papel, mas, na realidade, quando chega, a gente não pode desprezar, muito pelo contrário, a gente acolhe, né? Então, a gente fica também em uma sala com uma diversidade de níveis, como eu já coloquei 2, né? Que lê, não escreve, escreve, não lê. E aí a gente vai mexendo lá, mistificando as atividades, e graças a Deus, quando se tem força de vontade, não só por parte do professor, mas também por parte do educador, dá para a gente caminhar e caminhar bem. E a gente fica muito satisfeita com os resultados. Certo. Quando você foi trabalhar no SEJA, já tinha quanto tempo que você trabalhava na educação? E eu acho que já tinha um bocado de janeiro, viu? Já tinha, tipo assim, eu acho que já tinha uns 20 anos já. Uai, e você entrou no magistério com quantos anos, mulher? Com 10, foi? Não entrei com 10 não, mas eu entrei com 20. Então, você entrou com 20, passou 10 anos, portanto, aí com 30 você entrou no SEJA, é isso? Tá certo. Sem querer saber a sua idade, quantos anos já que você está no SEJA? Não tem problema, estou no SEJA há 20, acho que há 20 anos já. Então, são 50 anos de idade. São mais. É que eu tô com vergonha de perguntar. Ah, tá, mas não tem vergonha, não. São 59, muito bem vivido. Ok. E desses 59, 39 é de magistério. Tá certo. Então, professora Sônia, me diz uma coisa. Antes de você chegar na modalidade, na EJA, né? Antes de você trabalhar no SEJA, qual era a visão que você tinha da EJA? O que é que você pensava sobre a EJA? Como é que você... Quando alguém falava em EJA para você, o que é que vinha à sua cabeça antes de você entrar no SEJA? Confesso a você que eu não tinha esse pensamento. Eu sabia que existia o Felipe Guerra, mas eu sabia que existia de uma outra maneira. Eu não era como é que eu posso dizer? Eu sabia que existia o EJA, né? Mas não da forma como eu encontrei quando cheguei lá. Então, como é que você... O que é que você sabia que existia? O que é que era? Sabia que tinha alguém que não fazia tempo que não estudava, e aí ia lá no Felipe Guerra, fazia uma matrícula, pegava os versículos, levava para casa, estudava em casa, e aí depois tinha as cabines que os professores estavam lá, aguardando os alunos para, quando tivesse dúvida, ia lá, tirava as dúvidas para depois eles irem fazer a prova. Então, isso eu imaginava que era desse modelo. Só que quando eu cheguei lá, aí eu vi que existia, sim, para o ensino fundamental e para o ensino médio. E também tinha banca permanente. E que tinha os alunos que tinham aula todos os dias, e não tinha essa história de dizer assim, vou tirar a dúvida, vou pegar um fascículo. Não. E quem eram esses alunos? Os que são meus alunos hoje. Que naquela época já tinha outras professoras que também. Então, assim, às vezes eles questionavam, professora, por que é que a gente não pode ter a mesma
coisa, não é tratado da mesma maneira que os outros. Olha, eles vêm aqui uma vez na semana, 2 vezes na semana, e a gente tem que ver e a gente tem que vir todo dia. É o sistema. Por quê? Porque eles trabalhavam com dias letivos, e a gente trabalhava com aquela carga horária, né, que é diferente do que é hoje. Aham. E hoje essa diferença ainda continua. O Sim. calendário que é para os professores dos blocos não é o mesmo calendário que é para os polivalentes. Certo. Depois que você chegou no SEJA, qual foi... Bom, você passou a conhecer, então, como é que era a modalidade EJA, né? Causou algum tipo de espanto, incômodo, enfim, surpresa? Mudou o seu pensamento sobre o que era a modalidade depois que você chegou no SEJA? Não, eu achei assim, bem satisfatória. Por quê? Porque tinha a oportunidade daquela pessoa que tinha parado de estudar e que, se ela quisesse continuar, ela podia dar continuidade aos seus estudos, mesmo que com a idade já um pouco avançada. É a oportunidade essa que ela não teria na escola regular. Uhum. Certo. E os próprios meus alunos de hoje, da outra instituição, quando às vezes assim eles estão no quinto ou no sexto ano, até às vezes no nono, que eles não valorizam, não querem. E aí eu digo, olha, vocês tenham cuidado, abram os olhos para depois não estar lá na porta do Felipe Guerra pedindo, professora, pelo amor de Deus, deixe eu fazer aqui a prova da banca para ver se eu termino, porque o emprego está precisando, que eu estou precisando lá no meu emprego. Então, quer dizer, hoje eu já faço alerta àqueles alunos, né, diante da necessidade que, porventura, eles possam sentir mais na frente e procurar o SEJA para ir concluir o ensino médio, às vezes até mesmo o ensino fundamental, em virtude da necessidade do trabalho. Sei. Mas eu não senti dificuldade, não. Certo, mas assim, eu digo em termos do que você pensava que era a modalidade e, e estar nela. Isso causou algum tipo de impacto, mudança? Não, a mudança sim, né? Por quê? Porque uma coisa é você trabalhar com as crianças, que a gente tem mais facilidade, assim, de eles absorver, né, os conteúdos. E outra coisa é você trabalhar com adulto, que muitas vezes ele chega e diz assim, você só falta abrir a cabecinha e botar, e ele ainda olha para você e diz assim, vote, professora, não entendi, não sei como é que faz, não. Você, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer com essa criatura que eu não tenho mais? Qual a metodologia usar para que eu possa abrir a mente dessa criatura? E aí, assim, a gente vai tentando, aí vamos trabalhar uma música, vamos trabalhar um joguinho, seja ele um quebra-cabeça, seja ele um dominó, para ver se a coisa flui. Então, assim, essa realidade, não é? É uma realidade que a gente encontra na EJA. Uhum. Bem diferente, porque para a gente trabalhar de maneira lúdica com eles, embora muitos acham que é só coisa de menino, né? Eles absorvem mais do que se a gente for mesmo por papel e por conteúdo, como de fato é para ser. Por que você acha que eles veem as tarefas, as atividades lúdicas como coisa de criança? Por que será? Eu acho que é talvez pela maturidade, ou até mesmo pela experiência de vida que eles já têm. Aí eles acham que, se a gente for brincar com dominó, por exemplo, se eu levar um dominó para eles de frutas, eles vão dizer assim, professora, e a gente é menino buchudo para trabalhar com essa atividade? Não é menino buchudo. Mas aí a gente vai trabalhar, por exemplo, a concentração de vocês,
a observação de vocês, para que vocês possam entender que para aprender a gente precisa ter paciência, né? A gente precisa ter, persistir, porque se você não persistir, você não vai chegar nunca a lugar nenhum, mesmo que você não acerte aqui. Certo. Sônia, deixa eu fazer uma pergunta, então. E quando você leva um dominó normal, um dominó comum, que não seja de fruta, a reação é a mesma? Não, aí sabe o que eles dizem? Ah, professor, isso daqui dá certo, porque a gente faz pipoca, fica jogando e comendo pipoca. Aí pronto, numa hora dessa, aí a gente já vai trabalhar a palavra pipoca, a gente vai trabalhar a matéria-prima da pipoca, e por aí vai. Então, mas então, você continua usando o dominó com fruta, não? Não, Não, né? não. Tá certo. Bom, você fala que, né, é diferente, né? E realmente a gente sabe que você já tinha tido, antes de chegar no SEJA, você tinha tido algum tipo de formação específica para lidar com o universo da EJA? Não, não, até porque quando a gente está no magistério, né, no antigo pedagógico, a gente vê, assim, algo muito superficial. E quando a gente entra também no nível superior, a gente não, pelo menos na minha época, não é? Não vi com tanta ênfase como a gente vê para os anos iniciais, ou até mesmo para os anos finais, ou até mesmo para o ensino médio. A gente Aham. sabe que tem a modalidade, né? A gente sabe que existe, mas a EJA, ela não é, eu vejo assim, não é vista com bons olhos, não é a menina dos olhos. Uhum. É como se fosse uma mala que tem que se carregar. Você percebe isso quando você diz assim, não é vista com bons olhos, não é vista por quem? Assim, Pela própria secretaria. o que É, situações você já vivenciou que assim isso ficou muito claro para você? vou já lhe dar. Agora, nessa pandemia, anos atrás a gente já via. Por exemplo, vai ter uma reunião hoje. Se fala de todos os blocos, seja ele dos anos iniciais, seja ele, desculpe, seja ele dos anos finais, seja ele do ensino médio. A gente dos níveis não se toca nem o nome. Não se toca nem o nome. Aí, às vezes, a gente é que diz, e a gente, como é que fica? Aí, não, vocês a gente vai ver depois, a gente vai sentar, e aí, para ver como é que a gente vai trabalhar aqui com relação a vocês. É um exemplo muito claro e evidente. Tem uma colega, desculpa, Tudo bem. tem uma colega que entrou agora, ela vive, coitada, a bichinha se aperreia, que você não tem nem noção. Sônia, pelo amor de Deus, não falaram nem na gente. Como é? Eu digo, tenha calma, relaxa. Relaxa, que daqui a pouco vão falar. Não se aperreie, não. Aí ela Mas, disse assim: olha só, a gente trabalhou o ano todinho. E a gente ainda deve não sei quantas horas. Por que é que as horas para eles é diferente da gente? Aí eu disse, mas tenha calma, vamos embora trabalhar e deixa de conversa. Pronto, e aí a gente vai trabalhando, mas que a gente fica sempre no escanteio, fica. a Alexandra está querendo fazer uma pergunta, Alexandra? Hoje não. Vamos lá. É bem facinho. Porque, assim, eu paguei EJA agora nesse semestre, e depois a gente discutindo em outra disciplina, o pessoal dizendo que, falando de uma determinada professora, que ela não ensinava direito porque ela nunca tinha ensinado com criança. Você acha que ter ensinado a criança contribuiu para você ensinar para os adultos? Se você não tivesse ensinado a criança, teria feito alguma diferença? Eu acho que não. Eu acho que não.
talvez assim, logo eu tivesse eu tivesse sofrido um impacto, digamos que na primeira semana, mas que depois já entrava no ritmo, porque eu acho que o aluno ele é o combustível do professor. E aí, tanto faz estar na sala do aluno do infantil, né, da criançada, como tá na sala dos adultos. É óbvio que os interesses são diferentes, né? Mas pelo menos, eu vejo assim, que o aluno, ele é o combustível do professor. Se o aluno é aquele, se na classe você tem, claro que não vai ter a turma inteira, mas se você tem uma certa um índice de alunos que vai estar lá, que está questionando, que está perguntando, que está buscando, que está interagindo, não é? Se aprofundando, buscando se aprofundar cada vez mais, o professor vai também fazer com que, não é? Dê esse respaldo a essa necessidade, a essa curiosidade que os alunos têm para saciá-los diante dos interesses deles. Não sei se respondi. Ok. Sônia, você disse que antes não teve formação, né, para a EJA. Você já tem aí quantos anos no SEJA? 20? 10? Olha, eu entrei no SEJA em 96. 96. Tá, então é isso. Pronto. Né? 20 e poucos anos. Nesses 20 e 96. poucos anos, você teve algum tipo de formação continuada, especificamente voltado para a EJA, para tornar você uma professora melhor na EJA? Você, eu digo você e seus colegas do SEJA. Uma. Quando foi essa uma? Menino, só se eu for buscar o certificado, porque... só se eu for buscar o certificado ali, porque não lembro mais, não. Mas eu tive uma, ainda lembro onde foi, lá onde hoje é a Faculdade de Teologia, ali próximo à Caixa da Ribeira, que não tinha uma escola estadual ali? Sim. A Escola Técnica do Comércio. Pronto, Sim. Foi exatamente ali. Por aí você tira. Naquela época, ela era a escola técnica. Hoje, já não é mais, né? Certo. E fora isso... Certo. E na dinâmica sua, no cotidiano, lá no SEJA, vocês têm algum tipo de momento em que vocês realizam um processo de formação entre vocês? Antigamente nós tínhamos. Como é que era? Mas a gente tinha na sexta-feira, a cada 15 dias, a gente tinha, o nosso horário era para formação. Então, ali a gente ia abordar a situação do nível dos nossos alunos, as dificuldades que a gente estava enfrentando, né? As necessidades que a gente estava sentindo. Então, assim, isso aí a gente tinha. E também um momento tinha esse bate-papo, e também era um momento para a gente fazer o nosso planejamento. Sim. Mas aí, infelizmente, foi cortado. Aham. Mas, assim, você sente ainda a necessidade disso? Ou seus colegas, quando vocês conversam entre vocês, sentem a necessidade desses momentos? Sente. Porque, assim, o turno da noite, ele é reduzido, né? Então, por ele ser reduzido, aí a gente sente essa necessidade de estar conversando, né? Porque nem mesmo com as próprias supervisoras, a gente tem esse tempo disponível para sentar e aí vamos conversar aqui quais as dificuldades que a gente está tendo. Nem uma vez no mês a gente tem mais esse tempinho. Sei. A gente conversa com ela pelos corredores. Às vezes, quando, por exemplo, eu chego mais cedo, porque eu já saio da outra escola e já vou direto para lá. Aí, quando ela chega, ainda dá tempo para a gente conversar até o horário que toque. Mas a minha colega, por exemplo, ela já chega, muitas vezes,
na hora que toca, ou faltando alguns minutinhos, para a gente trocar algumas palavrinhas, mas não tem essa disponibilidade para a gente fazer essa formação, não. Sei. Se uma pessoa perguntasse a você assim, o que é específico da modalidade EJA, o que é que você responderia? Não entendi. Se uma pessoa qualquer, uma pessoa que não é da área da educação, perguntasse assim a você, Sônia, o que é que tem na EJA que só tem lá e não tem nas outras, nos outros níveis, nas outras modalidades? O que seria o específico da modalidade EJA? Eu acho que suprir a sua necessidade naquele momento. O suprimento da sua necessidade daquele momento. A sua que você diz dos alunos. Dos alunos, Se um aluno chegar para mim e dizer assim, professor, o que é que eu faço? Porque em outra escola eu não encontrei, eu sei que lá no SEJA eu vou encontrar. Eu digo, então você quer? Qual é a sua necessidade nesse exato momento? É isso. Então, você lá no SEJA, você vai suprir a sua necessidade nesse momento. Agora, se você vai ficar estagnado ao suprir essa sua necessidade, aí já não é mais comigo. Uhum. Porque aí ele pode chegar lá, suprir essa necessidade, mas esse suprimento possa ser as portas se abrindo para que ele busque novos horizontes, né? Para que ele navegue para águas mais profundas na área do conhecimento. Sim. Quais são as necessidades que eles mostram, professora? Quando você conversa com eles, quais são as necessidades que eles trazem? Bom, assim, o tempo que eles não têm para estudar, né? Porque muitas vezes precisam trabalhar, e aí eles não podem estudar nem de manhã e nem de tarde, e à noite eles chegam e tem aquele tempinho, e muitas vezes já sai direto do trabalho, já vai para lá, porque já economiza aí a passagem de ônibus, né? Outra coisa, com relação também à banca, alguns que estudaram até, digamos que, o 8º ano, e que hoje é até o 9º, e aí eles precisam, mas eles não têm esse tempo, até mesmo à noite, porque muitos trabalham à noite, são vigias, às vezes são porteiros, né? E às vezes são maqueiros, e aí precisam estar dando plantão. Então, chegando lá, pegando aquele sitezinho onde já vai dizer quais são os conteúdos, eles vão estudando e eles vão e marcam a prova para fazer. Então, está suprindo aquela necessidade que ele está sentindo ali naquele momento. Você está falando de site, tem um site que eles visitam para saber... Tem, assim, deixa eu ver. Antigamente, a banca, você ia lá, fazia sua matrícula, e ele lhe dizia, e ele lhe vende, ali tem aquela sala ali, vende a apostila. Então, dos conteúdos que você precisa estudar para, né, prestar os exames que você vai realizar. Então, ele ia lá, ele comprava a apostila e estudava, e depois ia marcar a prova, ia fazer a prova. Só que agora, houve alguns desentendimentos, alguns desencontros, e a apostila, ela foi extinta. Então, eles dão uma relação com alguns sites que eles podem estudar neles, e aí depois ir lá para fazer a prova. Isso com relação ao ensino fundamental e com relação ao ensino médio. Eles já recebem, quando eles fazem a inscrição dele, eles recebem lá o papelzinho de quais os sites que eles vão buscar para estudar. Tá, mas... tinha aquele programa... Não, pode falar, pode ficar à vontade. Quando tinha um programa, acho que era na Globo, logo cedo, mas agora me falhou a memória, eu não estou... não sei o que, Brasil, tinha que tinha umas aulas... E aí, assim, muitas vezes eles eram orientados a assistir aquelas aulas da televisão, primeiro porque começava muito cedo, mas aí também esse programa também foi extinto. E aí
os professores passam para eles esses conteúdos que eles buscam nos sites para estudar. Tá. Não, eu pensei, quando você falou, eu pensei que era um site oficial ou do SEJA ou da secretaria, não é? Não. Certo, entendi. Eles, os professores dão. Mas isso é só no caso da banca, né? tiverem... Os alunos que procuram no caso da banca. No caso dos alunos da EJA no formato no formato bloco, não é assim, não. Não. Formato bloco, tem professor que elaboram apostilhas e vai trabalhar aquela quantidade de aulas com aquelas apostilhas, principalmente para, por exemplo, inglês. Aí não tem um livro apropriado para eles. E quando chega desatualizado. Então, o professor, né, ele elabora aquela apostila e vai trabalhar com aqueles alunos durante aquele primeiro semestre ou aquele semestre, aquelas aulas. Certo. Essa questão aí dos livros didáticos, quando você diz assim, eles são desatualizados, desatualizados em relação ao quê? As informações que eles trazem são cientificamente desatualizados, é o quê? Eu não diria que, com relação aos assuntos, mas, por exemplo, no livro didático, sempre vem para 2, 3 anos. Digamos assim, a gente recebe um livro hoje, de 2018, aí a gente vai trabalhar com ele 2018, 2019, 2020. Aí a gente recebe, aí a secretaria manda um lá de 2016. Tá. Por quê? Porque estava sobrando lá, estava lá no almoxarifado, então vamos jogar lá para o SEJA, para servir lá, para trabalhar com ele lá, né? Uhum. Do ponto de vista pedagógico, qual é o efeito, vamos dizer assim, danoso que esse livro desatualizado tem no trabalho de vocês? Do ponto de vista pedagógico, qual é a interferência que tem? Primeiro que não vem em quantidade suficiente. Começa por aí. Aí, segundo, que os meninos, por não vir com deficiência na quantidade, os meninos não podem levar para casa. Certo. Eles fazem o trabalho lá e eles deixam lá que é para servir para as outras turmas. Por exemplo, lá no Felipe Guerra, a gente tem 3 turnos. E aí, tem professor que pega a quantidade de livro, né, de uma turma, mas, infelizmente, nenhum professor tem uma única turma. Sim. Ele sempre vai ter, por exemplo, português vai ter 3 ou 4 ou 5 turmas, e aí tá com esse livro, tem que ter um carrinho de mão para estar, né, transportando esse livro, quando não, os alunos. E, às vezes, nesses percursos, geralmente, alguns criam asas e vão embora. Os livros, viu? Sim, e aí, sim. Quando se procura, não tem mais a quantidade, aí fica difícil. Entendo. A sua formação é em pedagogia ou é em áreas específicas, professora Sônia? Não, eu estou em todas as duas. Certo. E você no SEJA dá aula de quê? Língua portuguesa? Não. No SEJA, eu sou polivalente. Polivalente. Então, você pega os anos iniciais, né? Iniciais, Certo. Então, assim, como é que é o teu trabalho pedagógico, assim? Como é que você organiza o seu trabalho? Começa o ano, você entra em sala de aula. Como é que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Como é que você faz o seu trabalho? Pronto, vou entrar em sala de aula hoje. Então, a primeira coisa, eu vou mostrar a eles como é o nosso trabalho, como é a nossa modalidade, como serão as nossas aulas, né? E aí, depois, o nosso horário, né? Tudo isso. E aí, depois, eu vou fazer
aquele velho teste de sondagem. Quem, até onde aprendeu, o que é que sabe, o que é que não sabe, o que foi que fez, né? Qual foi a necessidade que fez com que eles procurassem, né, ingressar no SEJA. O que foi que fez eles irem buscar, né, a matrícula lá no Felipe Guerra? E aí, assim, eles vão conversando e eles vão dizendo, e aí eu vou armazenando e depois chego em casa, eu vou sentar e vou ver como é que eu vou trabalhar com aquela turma, em virtude daquela necessidade que eu não vou ter uma turma, digamos, se eu tenho uma turma com 20 alunos, eu não vou ter 20 alunos com as mesmas necessidades. Eu vou ter um com um nível A, um nível B e um nível C. E aí eu vou ter que ter, né, como é que eu vou ter que ter estratégias para trabalhar com esses 3 níveis na mesma turma, e ainda vai ter o nível D. Por quê? Porque a gente tem também os alunos com necessidades que, para nós, do noturno, a gente não pode ter auxiliar. Sim. Aí é um pouquinho ainda mais difícil. Por que é mais difícil? Por quê? Porque tem alunos, por exemplo, que têm uma deficiência intelectual tremenda. Então, esse aluno que tem essa deficiência intelectual, eu vou ter que atendê-lo praticamente que é um atendimento individualizado. Sim. Nesse dia, o que é que se faz? Eu faço uma tarefa, eu passo uma atividade e explico para aqueles que já começaram a engatinhar, que já estão engatinhando e que conseguem realizar sozinhos, ou então, numa necessidade, dá um tempinho e eu vou atender a eles. E aí, a gente vai caminhando. Certo. E nesse processo de saber o nível em que eles se encontram, que estratégias você utiliza para saber os interesses deles para estudar? Eu pergunto qual é o interesse, se é que arranjou um namorado e quer fazer uma carta, e aí vai dizer para o quê? Para o modo todavia? Aí, se é porque está lá porque a maioria são auxiliares do lar, né? São empregadas domésticas. E aí eu pergunto, a casa que você está trabalhando, que a patroa mandou você fazer uma relação para ir ao supermercado e você não acertou escrever, por exemplo, margarina, macarrão, e aí elas vão dizendo. Às vezes é vergonha, porque a filha está estudando e chega em casa e pede para ajudar a tarefa e ela não sabe. Sei. Aí vai aí. Certo. Você já vivenciou assim alguma experiência na sua trajetória assim que te deixou extremamente motivada com esse trabalho no SEJA, né? Me conta aí uma experiência bacana que você teve que você disse, poxa, foi muito bom isso que eu fiz. Eu acho meio difícil, assim, eu acho que eu sou para falar sobre isso, porque para mim, quando eu vejo eles no final de um bimestre, por exemplo, o avanço deles, para mim é muito gratificante. Eu fico muito feliz. Por exemplo, eu ter uma aluna que ter alcançado pontos para chegar a uma universidade, para mim é muito gratificante. Para fazer um curso de enfermagem é muito gratificante. E aí eu já vivenciei situações como essa de 2 alunas, não é, que conseguiram chegar até lá e que passaram pelas minhas mãos. Então é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Certo. Vocês costumam lá no SEJA trabalhar em projetos interdisciplinares? Você com um professor de uma disciplina ou de um outro nível? Agora, nesses últimos anos, não. Até porque a gente teve uma queda na procura. Mas quando tinha minha outra colega,
a gente sempre trabalhava intercalando, sempre trabalhava. Não era uma turma só, a minha turma não era só minha, tanto era minha quanto dela, e também do mesmo jeito, tanto ela dela quanto minha. E aí era um trabalho muito bom. A gente fazia, por exemplo, no São João, a gente resgatava as brincadeiras, né, que no passado, quando era criança, acontecia, e a gente fazia essas brincadeiras, a gente fazia em sala de aula, a gente fazia ali no oitão do Felipe Guerra, colocava ali lâmpadas, e aí, menino, e combinava com a quadrilha, era fantástico. Uhum. E por que não continuou esse tipo de trabalho? Exatamente por conta da escassez dos meninos, que hoje a gente tem uma turma mais reduzida, e aí ele, não vai, não quero, e aí pronto, aí deixou, e também a outra minha colega se aposentou, e a que chegou não tem esse mesmo ritmo ainda. Sei. Ainda, né? Tá. E também não é uma, vamos dizer assim, não é uma convenção na escola se fazer isso, ou seja, não é uma prática comum dos professores fazer esse tipo de articulação? Não, né? Não. Certo. Mas você acha que seria interessante se isso fosse algo... Eu acho. Pela sua experiência, é uma coisa bacana fazer? Acho. Até porque quando os alunos da gente saem, né, a gente diz assim, quando eles saem lá de baixo. Por quê? Porque as nossas salas ficam embaixo. E aí, quando eles saem de lá de baixo, a realidade, quando eles chegam lá em cima, é outra. Por quê? Porque a gente da polivalência é como se fosse assim um esteio para eles. E quando chega no ensino fundamental 2, então é muito diferente. Primeiro que lá embaixo eles têm uma professora só para todas as disciplinas. Quando eles chegam lá em cima, se eles vão pagar, por exemplo, um bloco com 2, 3 disciplinas, mas serão 3 professores, e que cada um vai cobrar de uma forma. É isso que eu vejo, que eu peço sempre à supervisora. Eu digo que a gente precisa ter essa parceria com os professores lá de cima, para que quando os nossos alunos cheguem, eles não sejam, digamos que, eles não sejam excluídos. Discriminados. Porque às vezes diz assim, você vem lá de baixo, como é que você chegou até aqui? Como é que... Diz mesmo, como é que Sônia mandou você para cá? Porque sem condições, e não é por aí. Arquitetonicamente é assim, as turmas dos anos iniciais é embaixo e a dos anos finais é em cima. É bem interessante essa coincidência. Por quê? Porque as turmas dos anos iniciais são menores. São menores. Aí a sala lá de baixo são menores. Quando a turma da gente era com o mesmo número de alunos, então a gente era lá em cima também. E aí, como foi reduzindo, aí a gente veio para baixo. Ô, Sônia, a que você atribui o que você está chamando de redução de procura, de demanda? O que você acha que... Aliás, a pergunta, na verdade, é o seguinte: você está vendo essa redução da demanda a partir de quando, mais ou menos, você começa a perceber isso? É uma primeira pergunta. A segunda seria, a que você atribui isso? Eu acho que nesses últimos... Eu não vou nem colocar o ano passado e esse. Não conta, né? Com a pandemia. Pois é. Mas nesses últimos 5 anos, a gente vem tendo... Isso em toda a escola ou só nos anos iniciais? Praticamente em toda a escola, mas eu diria em toda a escola, mas no nível fundamental, porque o médio não. O médio, a procura sempre é muito eficaz. Certo. Mas no ensino fundamental, ela tem caído. E aí, assim... A que você atribui? Não sei se... O índice de violência, né, que cresceu muito, a abertura
de novas escolas com a modalidade EJA, principalmente nas comunidades mais afastadas. Vou dizer, por exemplo, Zona Norte, né? Então, quem é um trabalhador que ele trabalha até às 5 horas, mais ou menos, então dá tempo ele chegar em casa, né, tomar um banho, e ainda ir para a escola, que o colégio muitas vezes fica perto da casa dele. Sei. Então, isso faz com que eles migrem, né, do centro para lá. Certo. E aí também com relação a esse índice de violência que cresceu, e aí muitas às vezes tem medo diante do horário. É tanto que, quando dá 9 horas, ele já começa, professora, meu ônibus, daqui a pouco o ônibus passa. E aí, quer dizer, a gente tem que correr para trabalhar mesmo até, digamos, até 8h30. Sim, acaba sendo um tempo bem pequeno, né? Você tem muito problema de frequência? É comum os alunos faltarem seguidamente? Não. Como é que é a questão da frequência nas suas salas? Não, quando eles se matriculam, eles vêm mesmo. Eu não tenho muita dificuldade com essas ausências, não. Mas lá na escola, você escuta os outros colegas falarem sobre essas dificuldades com frequência? Escuto, principalmente, tipo assim, eles só estão aqui até enquanto recebe a carteira de estudante, aí depois que recebe a carteira de estudante, aí eles desaparecem. Mas aí com você não acontece isso? Não, até porque a maioria dos meus alunos, eles, por ser auxiliares do lar, é sempre por aquela redondeza. Eu só tenho dificuldade quando eu tenho, tipo assim, 3, 4 ou 5 que são do interior e que estão aqui trabalhando, e aí, às vezes, depois é despedido. Agora, entendi. Agora, Sônia, eu achei bacana isso de você saber o trabalho deles. A escola tem algum tipo de instrumento oficial da escola para identificar quem trabalha, quem não trabalha, trabalha onde, essa coisa? A escola faz isso? Não tem isso? Ou é uma coisa que você, por sua própria conta e risco... É uma coisa que eu gosto muito de me identificar com o aluno, assim, se eu tenho 20, eu procuro conhecer eles pelos nomes. Quero saber o nome do 20. Embora que agora, nessa idade, eu já esteja trocando. Às vezes é Maria. Às vezes é Maria. Às vezes Maria eu chamo Marluce, mas aí, professora, não é Maria, não é Marluce. Minha filha, mas tudo começa com M, então vamos embora. Pronto, é a desculpa que eu dou. Mas aí, assim, e aí a gente vai perguntando e a gente vai se entrosando com eles e eles vão passando para nós. E aí, quando eu chego numa necessidade, aí eu vou e converso. Ele trabalha, é assim, 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 ele enfrenta essa dificuldade, assim, assim, assim. Aí, pronto, assim, a gente sabe do aluno, porque muitas vezes, quando a gente não procura, eles chegam e eles mesmos, né, dá o depoimento deles diante da profissão, do serviço que eles realizam. Sim. E essa profissão, o fato de você saber, por exemplo, que, digamos, a maioria são auxiliares do lar, isso faz diferença quando você vai pensar o teu trabalho pedagógico? Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, às vezes a gente troca até experiências. Não, mas eu digo assim, faz diferença que eu digo o seguinte, vamos lá. O fato de você, digamos, uma turma de, sei lá, quantas pessoas tem na sua turma, normalmente? 20. Digamos que 10 são auxiliares do lar, né? Você pensa algum tipo de atividade que esteja de acordo com essa condição
Penso, por exemplo, Pronto. quando a gente Então vai faz diferença nesse sentido. quando a gente vai trabalhar os tipos de profissões, por exemplo, aí vamos lá, na nossa sala, quais são as profissões que existem aqui? Aí eles vão dizendo. E aí a gente vai fazendo um trabalho exatamente com a profissão que cada um exerce. Dê um exemplo aí de uma atividade que você fez assim, nessa linha. Nessa linha. Até para essa moça que está aqui, um dia ela se inspirar. Vamos lá. Olha só. Hoje a gente vai trabalhar tipos de profissões. Na nossa sala, todos exercem a mesma profissão? Claro que eles vão dizer não. Então, vamos escolher uma profissão aqui. Digamos assim, uma profissão que começa com C. Professora, cozinheira. Vamos lá. Então, nessa cozinheira, hoje a gente vai fazer um bolo. Quais são os ingredientes que a gente vai utilizar? Vamos escrever aqui. Como é que eu escrevo a palavra ingredientes? E eles vão me dizendo as letrinhas e eu vou lá escrevendo. E ele lá no caderninho deles também. E aí, o que é que a gente vai colocar aqui? Depois, o modo de fazer. E agora, como é que a gente vai servir? Por aí vai. Por exemplo, tem outro que trabalhava lá no centro administrativo, chega podando ali, tirando os capim, e aí, muito bem, a sua profissão, o que é que o senhor faz? Ele disse, eu faço tudo. Faço tudo não é profissão. Vamos lá. Então, diga que o senhor é... Aí, professora, bota que eu sou pedreiro. Pedreiro. E o que é que o pedreiro faz? Aí diz, professora, faz tanta coisa. Quais são os objetos que o senhor precisa para exercer a sua profissão? Aí ele vai dizer. E a gente vai fazendo e aí vai trabalhando. E assim, certo. Pronto. Ok. Alexandra? Se for pescador, do mesmo jeito. Uhum. Tem dia que sai um samba de crioulo doido que você não tem nem noção. Sai alguém dizendo que é contador do tráfico, não? Não, mas que contador do tráfico, não, mas que vendedor, sim. Certo. E que estava lá e que tinha 2 filhas e que tinha muita vergonha da situação que viveu, né? Mas que, graças a Deus, que tinha saído, que não devia nada a eles, e aí estava tentando se reconstruir, né? Essa fala desse aluno foi dito na sala de aula para todo mundo ou só para você especificamente, numa conversa mais pessoal? Não, foi dito assim, na lata. Na lata, ele dizendo assim, do tempo perdido dele, e que, porque nessa época tinha uns 2 jovens, que também era envolvido, e aí ele dizia, aí ele teve um dia que ele foi e falou, né, eu estava dando aula, e aí teve um desentendimentozinho, e ele foi e disse que ele, como era o mais velho, já tem idade de ser pai deles, ele era pai de 2 filhas, e que ele tinha sido chefe do tráfico, né? Ele vendia, e aí a dificuldade que ele teve de sair, porque, primeiro, que eles não deixam, e segundo, que a sorte foi que ele nunca usou. Porque aí, quando usa, aí o negócio é mais complicado, porque aí sempre fica devendo lá o dono da boca. E aí ele disse, né, que eles estavam muito jovens e que eles saíssem, né, eles aproveitassem esse tempo, essa oportunidade que eles estavam tendo, e não se deixassem levar por essas situações. E aí pronto, mas ele disse na maior. Aí disse, hoje eu agradeço a escola por ter me aceitado, né, porque eu não esperava mais nada da vida. E aí, graças a Deus, a escola me aceitou, e eu estou aqui para modificar a minha vida e para mostrar às minhas filhas que eu me regenerei, que eu não sou mais aquele homem que elas conheceram. Professora, você acha que
é, a escola, como é que eu digo? A forma de atendimento, ou as formas de atendimento do SEJA hoje dá conta das necessidades dos alunos? Dá não. Quais são quais são os Falta. problemas que tem que você acha que deveria... Ai, Jesus, são tantos. Olha, tem a desarmonia familiar, os contravalores, a, a, a injeção, eu vou chamar de injeção, a injeção das drogas no meio daquela juventude é uma coisa fora de série. A gente da noite, até que a gente não tem tanto problema, mas o turno da manhã e o turno da tarde é só misericórdia, porque é difícil. Olha, a gente nunca viu lá no fim. A gente ter aluno com tornozeleira, e hoje a gente vê. E a gente ter que trabalhar com essa clientela, né, fazendo com que os outros não se amedronte, ou até mesmo não falte com respeito, com o direito que ele tem também de estar lá. Né? Uhum. Então, mas esses estudantes que vêm com tornozeleira, eles são estudantes, eles causam algum tipo de problema no cotidiano da escola? sim. Às vezes, sim. Inclusive, teve uns anos aí, ano retrasado, que ele foi convidado a deixar a escola. E teve que fazer, o conselho se reuniu, né, para mostrar a ele a necessidade dele, convencê-lo a ir para uma outra escola, e a escola se comprometeu em arranjar a vaga dele em uma outra escola. Mas o problema que ele causava era com outros estudantes, não com os professores. Não, ele causou com a professora. Ah, foi? Foi. Primeiro foi com o colega de sala, aí depois foi com a professora. E com a professora, especificamente, qual foi o problema? Assim, nem precisa dizer o nome nenhum nem de outro, mas para a gente entender a situação. Eu acho que foi com relação a uma nota, não estou bem lembrada, mas Ele se não não me falha, concordou com uma nota não que ela tinha concordou dado. com a nota, porque ele tinha faltado e ela fez a atividade com ele fora da data que estava prevista, e ele não concordou com a nota que ele tirou. Sei. Pronto, se não me falha a memória, foi por causa de uma data, de uma nota. Sei. A escola hoje, ela só trabalha com a oferta de EJA pela comissão, né, que é chamada de banca, e pelo módulo. Tem alguma outra forma ou não? Só são essas duas mesmo? Não, só são essas duas. Certo. Você acha que seria necessário outras formas, além dessas duas, para dar conta da demanda, daquilo que são as necessidades dos alunos? Eu acho que se tivesse assim. Agora, isso aqui fica só no achismo, porque Sim. a escola ela não tem suporte para, tipo assim, ter, ter cursos profissionalizantes, porque Sim. talvez aquela juventude, né, que está ali, que saíram do regular por conta da idade, então, assim, se tivesse essa oportunidade de abrir para eles uma fonte de profissão, não é? Um curso profissionalizante, eu acho que chamaria mais a atenção deles, prenderiam mais a atenção deles, porque a clientela da manhã, que é uma clientela mais nova, por exemplo, eles só vão mais pela merenda. Sei. A escola, em algum momento, já se mobilizou para isso, para oferecer cursos profissionalizantes? Professor, teve uma época que tinha uma menina do IF que ela trabalhava lá também. E aí, assim, ela levou algumas palestras a respeito da formação para o trabalho, mas teve como é que se diz? Ela foi chamada para escolher onde ela queria ficar, se no IF ou se no Estado.
E Sim. aí ela optou pelo IF e com essa opção dela, infelizmente, essa realidade morreu. Aham. Essa Ok. situação, né? Sim, Ou essa expectativa, ou esse pensamento, ou essa sugestão morreu. tá Então, certo. Ok. Alexandra, você tem alguma pergunta a fazer para a professora Sônia? Por favor. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que são escolhidos os assuntos que vão ser ministrados. É basicamente o currículo, né? Porque se diz que tem que ter a mesma igualdade, né? Que o aluno da EJA precisa, quando sair o egresso da EJA, ele deve ter tido as mesmas oportunidades que o aluno do regular, né? Do título regular. Mas eu fico pensando assim, como é feita a escolha assim, desses assuntos? Porque quando a gente vai estudar, sempre tem, é conjunto, é não sei o quê, e aí a gente vê, né? Há algum conflito na hora da escolha dessas disciplinas, não é nem disciplina, né? Do assunto em si, Do certo? conteúdo. Do conteúdo em si. Há algum conflito? Eu queria saber coisas mais polêmicas mesmo, né? Eu gosto da mas, polêmica. mas não há. Você vai pegar, por exemplo, eu trabalho com o nível 2. O nível 2 seria o quê? A gente divide assim. O nível 2 eles vão ver o segundo e o terceiro ano. Aí o que é que eu faço? Eu pego os conteúdos e eu vou trabalhar com eles. A diferença que vai existir é a maneira como eu vou explorar esses conteúdos. Por exemplo, eu não vou trabalhar com eles o conjuntinho lá. Não, eu vou dizer, olha, o conjunto, o que é que a gente, aqui tenho essas figuras. Para eu formar o conjunto, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou mostrando a eles. Então, assim, a maneira que a gente, o vocabulário que a gente vai usar para trabalhar com eles é que é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. É igual à história dos políticos. As garrafas continuam as mesmas, o que muda são os rótulos. Eu pensei que era o conteúdo, mas o conteúdo continua, né? Impróprio. Continua impróprio. Ô, Sônia. Desculpa, Deixa eu só Alexandra. perguntar mais uma Fica à coisa. vontade, desculpe. Como é que eles chegam lá? Se você percebe alguma baixa autoestima, se eles chegam lá motivados, Às vezes, se eles contam alguma experiência ruim que viveram. contam. Contam ele, tem uns que chegam lá e eles abrem. Olha, tem uma que chega, tem uma lá que dança no final de semana. Minha filha, ela trabalha a semana inteira, mas no final de semana você não conta com ela para nada, porque ela vai dançar. Não tem forró, ela sai dançando. Agora, tem dia que na segunda-feira você bota ela para fazer o dever que ela não dê. Professora, pelo amor de Deus, hoje não. Olha, professora, não. Eu disse, mas a senhora soube ralar o bucho a semana toda, o final de semana todo. Ela disse, mulher, ralar bucho é bom demais. Aí, assim, mas elas contam. Claro que muitas delas não contam, assim, no grande grupo, mas, às vezes, quando estão enfrentando situações, aí chegam e conversam e dizem, né, das situações que vivem e tudo. É uma parceria muito boa. Você não tem noção como elas são amigas da gente. Defende a gente, minha filha, com unhas e dentes. E sobre o porquê eles não ficaram no ensino regular, eles contam alguma coisa? O Às vezes motivo é pelo... porque, tem eu já tive alunos que disseram que era o pai que não deixava elas irem para a escola. Teve outro que o pai levava para o campo porque era agricultor, né? Então, assim, teve outros que casaram muito cedo e o marido não deixava ir para a escola. E, às vezes, tiveram filhos e aí foram esperar que os filhos crescessem para depois retomar. Às vezes, umas retomam, outras não. E são N situações que eles apresentam.
Ô, professora, Diga. como é que você faz para aproveitar os conhecimentos que eles já trazem de fora da escola? Como é que eu faço? É. Eu já fazendo o teste, né, de sondagem, então eu já sei. E aí eu vou só me aprofundando naquilo que ele já tem conhecimento. Por exemplo, eu dizer uma coisa. Por exemplo, se a profissão dela é de lavadeira. Então, qual é o conhecimento que ela tem? A água, o sabão, né? A água sanitária, e por aí a gente vai trabalhando. Quer dizer, a gente não se limita nesse conteúdo Uhum. que está lá, mas assim, a gente vai vivenciar o conhecimento de vida que cada um já tem, porque é no conhecimento de vida deles que vai fazer com que eles se incentivem, né, tenha mais incentivo para realizar as tarefas. Você, você se surpreende muito com o que elas e eles sabem? Elas, às vezes me surpreendo, às vezes me surpreendo mesmo. Eu tive um aluno ano passado, o ano retrasado, que ele era pescador. Ele toma conta de uma granjinha lá em Santa Rita. E eu não imaginava nunca que ele ia para Maré para pescar siri. Quando ele chegava, a mulher dele tirava a carninha do siri e vendia. Aí eu disse, criatura, pelo amor de Deus, professora, olha, vende às vezes de quilo. Aí eu disse, vala-me Nossa Senhora, é mesmo? Ele disse, é. E a senhora não sabe, a procura que é grande. É porque eu não vou. Eu até aí, na minha cabeça, siri, pelo menos não servia para nada. Porque, pelo amor de Deus, o que é que siri... Fosse um caranguejo, mas siri, pois a carninha do siri. Aí disse, olha, quando eu chego da pescaria, fica eu, minha esposa e meu filho. E a gente faz a carninha do siri e vende. Aí eu disse, pois tá bom demais. Aí pronto. Ô, professora, você acha que bom, tem muita gente tem muito professor que entende que o currículo da EJA é um currículo mais rebaixado, é um currículo menor, porque o tempo que os alunos passam na escola é um tempo menor do que o tempo que eles passam na escola no ensino regular. Você concorda com isso? Você acha que é assim mesmo? Ou não? Você acha que não tem nada a ver? O que você acha? Eu concordo, porque, por exemplo, as nossas turmas dos anos iniciais, não, porque eles ficam o ano inteiro com a gente. Mas já os alunos do ensino fundamental 2 e do médio não é assim. Olha, eles têm o sexto, sétimo, oitavo e nono, eles têm 2 anos para terminar. Então, um ano, né, para ele, 1 ano e meio, para eles terminarem 4 anos, é muito pouco tempo. É Por muito que pouco. você acha que é pouco tempo? Porque são muitos conteúdos. E aí, assim, você pegar 4 anos e dividir 1 ano e meio, é muito pouco tempo. Então, tem que ser um currículo bem chuto. Mas os conteúdos que eles têm fora da escola, que eles trazem fora da escola, isso não ajuda a compor esse tempo? O que é que você acha? Mas acho que não ajuda, não. Porque, assim, onde ajuda um pouco mais é em matemática, pela realidade que eles têm de vida. Então, matemática ajuda um pouco. Mas com relação às outras disciplinas que exige deles raciocínio, né, que exige deles reflexão, aí a coisa desanda.
Você vivenciou já situações em que isso ficou muito claro? Não, na minha realidade, não. Por quê? Porque, como eu já disse, com a gente eles ficam o ano inteiro, né? Tem Sim. os 200... Mas outros colegas falam isso. Os outros colegas falam da Certo. redução do tempo. Quer dizer, às vezes, assim, veja que no regular, o professor diz assim, eu tenho que bater a capa do livro, né? Uhum. E aí, já com a gente, não. A gente não tem que bater capa de livro, porque a gente passa para eles o básico do básico, já para ver se eles se encaminham na vida, vamos dizer assim. Sim. É o necessário para eles desbravarem. Mas veja só, mesmo eles ficando, aí eu estou aqui problematizando o que você está falando. Mesmo eles ficando um ano com você, mas ainda assim eles ficam metade do ano que seria equivalente a. Metade do ano, metade do tempo que seria equivalente aos anos iniciais, não é? Ao invés Sim, de ficarem. Diga. mas olha só, comigo eles vão ter os conteúdos do segundo ano primário e do terceiro, que praticamente um vai só reforçando o outro, Isso, em né? um ano. Eles vão ficar Em um um ano com ano. você dando conta desses três. Em um Então, ano. Tenha calma. Aí ele sai do nível 2, né? E ele vem para o nível 3. No nível 3, ele vai passar também mais um ano, que é o quarto e o quinto ano. E aí, então, e os conteúdos, eles continuam sendo os mesmos conteúdos e só se aprofundando mais um pouco. Quando eles chegam no sexto, então, o sexto e o sétimo, se você for ver, tem conteúdo, por exemplo, de ciência, que quando você estuda no sexto, que vai estudar o conteúdo do sétimo, é completamente diferente. É. tá, tudo bem. Aí para eles, quer dizer, ó, sexto e sétimo, eles vão ter o quê? 6 meses. E mais 6 meses, porque não é um ano e 7 meses, digamos assim. Se eu estou Sim, fechando a casa de um ano e meio. Porque se não for um ano e meio, é um ano e 2 meses, não sei, eu não tô bem informada com essa sim, claro. Você não trabalha nesse. às vezes, assim, quando eu vejo Maria José conversando, aí eu assimilo melhor. Mas não conversei com ela já faz algum tempo, mas eu sei que tem essa história de um ano e seis Sim, meses sim. para os anos para o ensino fundamental e um outro determinado período para o ensino médio. Então, é muito curto. Para o ensino médio é um ano e meio. Os 3 anos do ensino médio é dividido pela metade. Pois é, então veja só, o senhor acha que os 3 anos para um ano e meio dá conta deles aprenderem tudo? Não dá, porque tem muita coisa. A idade já vai contando. A gente não tem mais lá nem um adolescente. A turma da noite, a gente não tem. Quando aparece é uma agulha no palheiro. A turma da noite é composto qual é a idade predominante do pessoal da turma da noite? Dos seus 30, de 30 para frente. Eu, por E, exemplo, eu já tive aluno que ele tinha 72 anos, que tem 65, que tem 50. Então, uma pessoa que já passa o dia todinho trabalhando e ainda de noite, ter que assimilar, por exemplo, uma equação de segundo grau, eu já vou aí na equação de segundo grau, quer dizer, não tem cristão, né, neurônio que dê conta como daria um aluno de 12 anos, de 13 anos, quando vai para uma química, para uma física, com aquelas tabelas que só Deus sabe, quer dizer, tudo isso vai contando. Então, é muito pouco tempo. mas a gente sabe também que no regular nós enfrentamos o mesmo problema com a química, com a física, com a equação de segundo grau.
Será que é um problema de idade? Será que é um problema do tempo da EJA? Não sei. Pois é. Essa Bom, é. é só para pensar, tá certo? Você não precisa responder isso, é só para pensar, porque eu fico pensando também, entende? Você fica falando, eu fico pensando. Quando você diz assim, porque química e física, se a gente for olhar os dados, os indicadores da educação básica dos alunos já regular, na química, na física, na matemática, nós encontramos esse mesmo problema. Lá o pessoal reclamando que os alunos não sabem, não aprendem. Mas aí eu abro um parênteses. Os alunos não aprendem lá, mas é porque não tem força de vontade, não querem, né? Mas tempo eles têm, porque a maioria deles não trabalham. A maioria deles vivem para estudar. É diferente dos alunos da EJA. Por quê? A gente conta os alunos que não trabalham. E não trabalham, não é que não trabalham, é que muitas vezes estão desempregados. Mas a grande maioria dos alunos da EJA, principalmente do noturno, praticamente são todos trabalhadores. Sim. E muitas vezes trabalhador de peso, né? Que exerce atividades pesadas. Sei. Os alunos da EJA da manhã e da tarde também você encontra trabalhadores lá, muitos trabalhadores, não? Da EJA, não, da manhã não. É mais. À tarde a gente já encontra, né? Às vezes aqueles que trabalham, por exemplo, por escala. Sim. Aí, às vezes, eles optam por estudar de tarde ou de manhã. Uhum. E aí vê quando, por exemplo, paga um bloco que só vai ter 3 disciplinas. Aí ele já vê isso aí, já faz lá, já leva para a empresa a declaração, sim. E aí, de acordo com os dias de aula dele, é que fazem lá as escalas. Sei. Para que eles não percam as aulas. Às vezes, até mesmo, por exemplo, os alunos, os soldados que estão servindo, não é? Quando eles vão servir, que não têm concluído ainda o ensino médio. Aí eles também procuram mais de manhã ou de tarde, mas levam a declaração para quando eles estiverem de serviço, eles serem liberados para ir para a escola. E por aí vai. Certo. Alexandra, tem mais alguma coisa? Não, eu queria saber só, e a última coisa, se a senhora já foi muito desestimulada pelos seus colegas professores. Porque, tá querendo prestar serviço, mostrar serviço, e esses meninos não vão dar em nada, esse povo não vai dar em nada. Pior que muitas vezes, Alexandre, é assim mesmo, viu? E aí, às vezes, eu digo, quando eu vou falar, eu já tive resposta sim. Eu estou aqui para defender o meu salário. Quem quiser aprender, que aprenda. Você acha que isso é o caso da maioria, professor, assim? E aí eu não falo só do SEJA, eu digo assim, no contexto dos professores, porque tem um discurso que não é, esse discurso não é um discurso só lá do SEJA Felipe Guerra, você vai encontrar aí professores de outras escolas, né? Você acha que é um discurso majoritário na categoria, não? Não. Mas não é mesmo. Não. É um aqui, um acolá. Às vezes é alguém que queria ser juiz, aí não conseguiu chegar lá, aí foi ser professor, aí vem com essas histórias. Quem ser juiz, ele... Só faltou agora você dar o nome da pessoa, mas tudo bem. Mas eu digo isso porque eu trabalhei com um que era assim, os meninos... Tô dizendo, só faltou você dar o nome. Aí ele sempre dizia assim, se eu fosse um juiz... eu digo, meu amigo, por que você não estudou para ser juiz? Vai estudar para ser juiz, bebê, que você, no instante, você chega lá. Estudo para ser juiz. Tá certo.
Não fique reclamando, não. Aham. Tá bom, Sônia, eu não tenho mais perguntas a fazer. Se você quiser comentar alguma coisa, dar uma sugestão, dar uma indicação, enfim, falar de alguma expectativa que você tem em relação a esse trabalho, você pode ficar à vontade, porque eu já conversei com o Manuel, e Manuel eu disse a Amaro, ele, sim, a gente já entrevistou o Manuel, e eu falei, Manuel, olha, o que você achar que a gente pode colaborar com a escola, com os colegas, fique à vontade. Né? E aí a mesma coisa que eu estou dizendo para você, só que assim, se você tiver mais alguma coisa, né, alguma questão que você acha que a gente deveria ter tratado e não tratou, você acha que a gente pode perguntar aos outros colegas seus, fique à vontade. primeiramente, assim, agradecer, né, a disponibilidade de vocês de a gente ter trocado essas pipocas nessa noite, né? É sempre muito gratificante, porque querendo ou não, a gente, nessa troca de experiência, a gente também aprende, não é? Então, meu muito obrigada. E assim, eu vejo, por exemplo, na época que a gente tinha o PIBID lá na escola, a gente tinha uma ajuda muito grande das meninas, porque a gente recebia por sala 2 alunas. E assim, era muito bom. Primeiro, porque elas sempre diziam, professora, quando a gente está lá na universidade, a gente imagina que seja completamente diferente do que quando a gente está aqui na realidade, né? Então, o PIBID foi uma contribuição muito grande, mas, infelizmente, né, a gente perdeu, e aí, assim, agora é ter paciência e esperar que venha novamente, para que, porque sempre vai contribuir não só para o incentivo, para a aprendizagem dos nossos alunos lá, porque quando os meninos daí chegam lá, vão mostrar, vão dizer a eles as experiências que eles vivem, né, que eles vivenciam aí, e isso é muito bom, porque aí tem aquele diz assim, eu vou chegar lá também, e você pode chegar, só vai depender de você, e por aí vai. E no mais, no resto, só quero agradecer. Tá bom, professora, muito obrigado, Muito viu? obrigada. E Quero qualquer agradecer. coisa que precisar, não se preocupe não, que na sua porta baterei. Pode procurar, fique à vontade. Como eu já falei, a gente tem um projeto que a gente se reúne todo mês. Eu não sei se você recebe pelo Zap as informações. Quando não receber pelo Zap, mas eu vejo lá no grupo do No grupo, SEJA, do isso, no Felipe grupo Guerra. chega por lá, Inclusive, né? inclusive é sexta-feira, dia 27, não é? Que vai ter Uma discussão sobre o currículo. pronto, uma roda de conversas. E eu pretendo... Exatamente, com duas colegas do SEJA. Pronto. Inclusive, uma trabalhou no SEJA Senador Guerra de Caicó e a outra do SEJA lá de Mossoró. Pronto, pretendo assistir. Beleza. É sexta ou quinta? Não é... Eu acho que é dia 27, não? 27, hoje é 25. Hoje não é terça? Hoje é Então quarta. é quinta. Não, então Hoje é quinta. quarta, não, hoje é terça. Então é terça, É quinta. Então é quinta, que bom. Quinta-feira, 27. Exatamente. Certo. Então tá bom, professora, Então, muito obrigado, viu? Por nada. Precisando. Tá certo. Alexandre, eu queria que você ficasse só para eu responder aquelas perguntinhas que você fez lá no Zap. Tudo bem? Pronto, então fiquem aí. Uma boa noite. Ok. Um abraço. Obrigado, querida. Tchau. Forte abraço. Obrigada. Nada. Olha lá.